Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2025, lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Essa aula de hoje está maravilhosa. Vamos aprender sobre a experiência humana de Jesus Cristo. Pessoal, antes de começar essa aula, deixa eu te explicar. Eu tenho bagagem para falar sobre esse assunto porque eu sou autor desse livro, Cristologia, Doutrina de Cristo. Eu sou autor não só desse livro, como vários livros que estão aqui, de coleção de teologia. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, diretor e fundador do ITADESP, Instituto Teológico da Assembleia de Deus de São Paulo, e temos os cursos básico, médio e bacharel à distância. Você que tem interesse, me chama no WhatsApp. E você que é meu aluno, a formatura está chegando, dia 17 de maio, à noite, num sábado, aqui em São Paulo, capital. O diploma está aqui, vocês vão pegar canudo, fazer a formatura bonita, com beca, chapéu. Entendeu, pessoal? Então, 17 de maio vai ser a nossa formatura de teologia. Você que estuda teologia conosco, a formatura é presencial, tá bom? Vamos para a aula. Lição 8. Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4 e 23. Está aqui a verdade prática, leia comigo, tira um print. E agora o texto áureo, e agora a verdade. A verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve uma vida social, amigos, parentes, interagia com pessoas e era conhecido por vizinhos, moradores de Jerusalém, de Nazaré, aonde foi criado. Então Jesus se interagia. Antes de falar sobre interagir, deixa eu falar que Jesus pregava na sinagoga. O que significa sinagoga? Pessoal, sinagoga, eu estou com uns livros aqui de teologia que explica melhor. Sinagoga é igreja no tempo de Jesus. Não tem a tua igreja hoje onde você vai adorar a Deus, cultuar? Lá em Israel, no tempo de Jesus, chamava sinagoga. Portanto, a palavra sinagoga significa igreja. É uma palavra grega, sinagoga. É uma palavra grega que significa igreja ou templo de Deus. Olha só, Jesus curava todas as enfermidades. Jesus tinha a trilogia do ministério: pregar, curar e ensinar. Jesus era perito no ensino. Jesus pregava e curava. A melhor igreja do mundo é aquela que tem o culto da pregação, o culto do ensino e o culto da cura, que é a libertação. Jesus tinha trilogia. Ele pregava, ensinava e curava. Tem igreja hoje que só ensina, mas não cura. Tem igreja que só cura, mas não ensina. Então o correto é a trilogia de Jesus. Jesus pregava, ensinava e curava. Uma igreja completa tem culto de ensino, escola dominical, culto de doutrina, curso de teologia, tem culto público, que é o culto de pregação, e tem o culto de libertação, que é o culto da cura. Então, a trilogia do ministério de Jesus era pregar, ensinar e curar. E Jesus se interagia, diz aqui a verdade prática. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Jesus trata o homem em 4 mundos: mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Daqui a pouco eu entro nesse assunto, tá bom? Eu vou falar sobre os 4 mundos, que Jesus trata o homem em 4 mundos, que Deus tratou Israel em 4 mundos, lá no deserto. Introdução: o Senhor Jesus viveu como aqui na terra, e como
retido solitariamente, isolado da sociedade. Não, Jesus viveu entre o povo. Jesus se interagia, Jesus conversava, tinha amigo, parente. Jesus foi convidado numa festa de casamento e ele foi e lá fez milagre. A experiência humana no ministério de Jesus. Nas aulas passadas eu expliquei que Jesus teve duas naturezas, a humana e a divina. Na natureza humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Na natureza divina, ele teve pai, mas não teve mãe. Jesus, a sua dupla natureza. E na aula passada eu falei que quem morreu na cruz não foi Cristo. Cristo morreu na cruz. Não. Quem morreu na cruz foi a natureza humana. Jesus morreu na cruz. E Jesus na cruz libera Cristo. Ele fala, Pai, está consumado. Consumado o quê? Essa natureza, esse corpo, esta obra que tu me deu, está consumado. Aí Jesus fala assim na cruz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E eu te pergunto, quem é o espírito de Jesus? Cristo. Então na cruz, Jesus liberou Cristo. Tá bom, pessoal? Então Jesus teve experiência divina e humana. Jesus não era humano com experiência divina. Ele era divino com experiência humana. Os debates com as autoridades religiosas, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, saduceus e herodianos. Quem eram os fariseus? Os fariseus é um grupo, é uma seita do tempo de Paulo, do tempo de Jesus. Fariseu é uma seita que contradizia os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles pregavam, mas não viviam. Jesus falou, fariseu, você escoa um mosquito e engole um camelo. Sabe aquela pessoa que prega a santidade, mas vive no pecado? É fariseu, tá? É hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita, na Grécia, era uma pessoa que fazia teatro e colocava uma máscara e depois terminou o teatro dele, ele tirava a máscara e ficava entre o povo normal. E o povo nem sabia que foi ele que fez o teatro por causa da máscara. A palavra hipócrita quer dizer dupla face, duas faces, duas maneiras de ser. Então os fariseus eram hipócritas. Jesus repreendeu muitos fariseus. Então quem são os fariseus? É uma seita no tempo de Jesus Cristo que contrariava o ensino de Jesus. Então os três principais opositores de Jesus, fariseus, saduceus e herodianos. Fariseu, seita do tempo de Cristo. Saduceu, também outra seita do tempo de Jesus que contrariava os ensinamentos de Jesus. E herodianos era a área política, era o povo que trabalhava para Herode. Herode não é nome, é título. É igual o presidente. Presidente não é nome, é título. Faraó não é nome, é título. Pilatos não é nome, é título. Herodes não é nome, é título. Rei não é nome, é título. Então, os herodianos trabalhavam para Herodes. Herodes era o título do governador da Judeia. Saduceu vem do nome de Zadok, família destinada do cargo de sacerdote desde Salomão. É uma seita bem antiga, é uma seita igual aos fariseus. Só que é diferente dos fariseus porque eles pensavam e ensinavam coisas doutrinárias diferentes. E os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiro, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Tá vendo? É a área política. A política era contra Jesus nos seus ensinamentos. Os saduceus eram contra Jesus nos seus ensinamentos e principalmente os fariseus, que tentaram pegar Jesus. Quem mataram Jesus? Foi os judeus. Por que mataram Jesus? Por duas coisas diz a Bíblia.
porque ele quebrava o sábado, não guardava o sábado, e porque ele se titulava Filho de Deus. Ele se dizia que era igual a Deus. Aí os fariseus, os saduceus, os judeus em geral, os romanos, vamos matar esse homem aí. Primeiro que ele não está obedecendo o sábado de Moisés. Segundo que ele se diz que é igual a Deus. Vamos matar ele? Então os judeus mataram Jesus por dois motivos. Primeiro, que ele se dizia ser divino, filho de Deus. Segundo, que ele quebrava o sábado. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa e escolheu o seu discípulo, Filipe, André. Então, Jesus, ele tinha a natureza humana e a divina. Na natureza humana, ele era homem. Na natureza divina, Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre os 4 mundos do homem. Jesus foi quem ensinou. Os 4 mundos do homem. Deus trata o homem em 4 mundos segundo a Bíblia. O que Jesus disse? Jesus disse assim, Mateus: não andeis ansiosos, mundo psicológico. Que comeremos e beberemos, mundo biológico. O que vestiremos, mundo sociológico. Mas buscai primeiro o reino de Deus, mundo espiritual. Está vendo aí os 4 mundos? Mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Mundo psicológico, Jesus diz: não andeis ansiosos. A ansiedade é da mente, é do lado psíquico do ser humano, do lado da psicologia. Então o homem tem o lado do mundo psicológico. Que comeremos e beberemos, biológico. O que vestiremos, mundo sociológico. Mas buscai primeiro o reino de Deus, mundo espiritual. Então Jesus tratou os seus discípulos, os homens em geral da sua época, em 4 mundos. Mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Agora, e Deus lá no deserto? Como trata Israel? Também nos 4 mundos. Deus fala, Moisés, olha só os 4 mundos. Moisés, façam festa. Fazer festa é a área psicológica. Pão do céu, água da rocha, mundo biológico. Mundo sociológico. Moisés, divida o povo em tribos e príncipe. Mundo sociológico. Mundo espiritual. Moisés, a coluna de fogo de dia, a coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem de dia. Mundo espiritual. Então Deus no deserto tratou o povo dele no deserto com 4 mundos. Mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico, mundo espiritual. Para o mundo psicológico, Deus falou, Moisés, faça festa da cabana, festa do Pentecostes, faça festa. Fazer festa é o mundo psicológico. Mundo biológico, eu vou mandar pão e carne do céu. Mundo sociológico, vocês se organizam em tribos e príncipe. E mundo espiritual tem a minha presença, que é a coluna de nuvem de dia e de fogo de noite. Tá bom, pessoal? Então Jesus é um ser psicológico, biológico, sociológico e espiritual. Jesus na área psicológica, ele ajudou as pessoas, ele conversava, dialogava. Jesus como homem biológico, ele comia, bebia, se alimentava. Jesus como homem sociológico, ele foi em casamento, foi em festa. Jesus como homem espiritual, mundo espiritual, ele orava no monte, fazia pregação, curava e evangelizava. Característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pelo sobrenatural. Isso aqui fala sobre as dupla natureza, a natureza humana e a divina. Na natureza humana, Jesus teve mãe, mas não teve pai. Na natureza divina, Jesus teve pai, mas não teve humana. Quem nasceu de Maria não foi Cristo. Quem nasceu de Maria foi Jesus. Cristo é antes que o mundo existisse.
Cristo é antes de tudo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Entenderam, pessoal? Heresias que nega a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia. Nasceu no ano provavelmente 310 depois de Cristo. Eles ensinavam o quê? Eles ensinavam, meu irmão, sobre o lado espiritual deles, não cria na vida após a morte. A reação da igreja, a humanidade está no Novo Testamento físico. Monotelismo é a doutrina teológica do patriarca Sérgio Constantinopla. Ensinava que Cristo uma só vontade, as duas palavras gregas. Então esse povo aqui negava a existência de Jesus Cristo. Como essas heresias se apresentam nos nossos dias? Preste atenção, isso aqui é importante. Como essas heresias se apresentam nos nossos dias? Número 1. Quais são países Jesus visitou quando esteve entre nós? A pergunta aqui é o seguinte: quais são os países que Jesus Cristo, como homem, foi? Jesus nasceu em Israel, mas ele visitou algum país a mais? Sim. Qual? O Egito e a Líbano. O Líbano, pessoal, da Fenícia. Olha só. Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países só, em Mateus capítulo 2, versículo 14 ao 15. Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Então Jesus visitou 3 países: Israel, onde nasceu, o Egito e o Líbano. Tá? Jesus não foi em Roma. Tem gente que diz assim: Jesus fundou a Igreja Católica lá em Roma. É mito. Quem foi em Roma foi Paulo. Nem Pedro foi em Roma. Nem Jesus foi em Roma. Quem foi em Roma foi Paulo e pregou o evangelho lá. Entendeu? Agora, Jesus só andou em Israel, no Egito e no Líbano. Mas não fala de crenças bizarras sobre a vinda de Jesus. Somente o movimento da nova era, mas há grupos ocultistas que afirmam que Jesus esteve na Índia. Tem grupos dizendo que Jesus visitou a Índia. Não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica que Jesus, em hipótese nenhuma, teve na Índia. Jesus nasceu em Israel, morou no Egito também e visitou o Líbano, não a Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Eita, pessoal, Jesus americano, já pensou? Os mormons afirmam que Jesus foi lá na América, nos Estados Unidos. A igreja dos mormons, é Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eles afirmam que Jesus visitou a América. Mito. Então, os mormons ensinam que Jesus esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona. Ensina que rejeitamos a fábula. Os evangelhos não mostram que Jesus estranho de sua comunidade, muito menos um forasteiro. Jesus era visto como alguém da comunidade. Eu já falei que Jesus se interagia, conversava, comprava pão, comprava peixe, comprava roupa. Jesus era humano. Entendeu? Onde estava Jesus dos 12 anos até os 18? Na carpintaria de seu pai, trabalhando como carpinteiro. Jesus só exerceu o seu ministério aos 30 anos, porque segundo a lei de Moisés, o sacerdote podia ser sacerdote somente quando completasse 30 anos. Então Jesus esperou ter 30 anos para ser batizado por João, para só assim começar o seu ministério profético. Na lei judaica, um professor só podia ser mestre acima de 30 anos, menos não podia. Era 2 requisitos para ser mestre em Israel. Primeiro,
completar os 30 anos de idade. Segundo, ter discípulos, 12 seguidores. Aí tornava uma pessoa mestre. Jesus chamou 12 discípulos e tinha 30 anos. Aí ele se tornou mestre em Israel. Conclusão. É o nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro em toda a plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Amém. Pessoal, Deus te abençoe. A próxima aula é lição 9. Quem é o Espírito Santo? Lição 9. Quem é o Espírito Santo? Se inscreva no canal para você não perder a próxima lição da revista da Escola Dominical, CPAD. Próxima lição vai ser maravilhoso. Vai falar sobre o Espírito Santo, tá bom? Pessoal, eu vou dar uma dica aqui antes de terminar a aula. A gente vai ter a formatura de teologia. O curso é à distância, online, mas os meus alunos formam presencialmente, quem quiser, não é obrigatório, tá? 17 de maio, sábado à noite, é a nossa formatura aqui em São Paulo, capital. Você que quer estudar teologia, você pode fazer a sua formatura presencial, e você que já estudou, quer se formar, me chama no WhatsApp. Eu vou dar uma dica para vocês aqui que são meus alunos. Eu tomo todo dia dica de saúde, viu? Preste atenção. Eu tomo todo dia isso aqui, ó, ômega 3. Tá vendo, ó? Ômega 3. Todo dia eu tomo 1 a 2 cápsulas por dia de ômega 3. Não estou vendendo, não estou fazendo anúncio para ninguém. Eu só estou dando uma dica de saúde. Se você quer ter saúde, procura ingerir ômega 3, tá bom? Outra dica também é que eu uso magnésio, cloreto de magnésio, ó pessoal. Cloreto de magnésio. O magnésio é bom para a mente, para o coração, para a memória, uma saúde brindada. É esses dois aqui que eu uso todo dia. Eu não estou vendendo, não estou anunciando marca nenhuma. Você pode comprar onde você quiser, a marca que você quiser. Eu só estou dando uma dica de saúde para você que é meu aluno. Consumir magnésio e ômega 3, tá bom? Agora eu vou mostrar os livros para vocês, que você quiser adquirir. Vem cá, câmeras. Olha aí, pessoal. Aí é o curso de Teologia, aqui 20 livros é o curso básico. Tem anel de formatura, tem diploma. E o básico é esses 20 livros e mais 20 é o bacharel. O bacharel é esses 20, com mais esses 20 aqui, ó. E aqui é um aluno que eu vou mandar o diploma dele. Aqui é o canudo de formatura e aqui é o anel, ó pessoal. Aqui é o anel. Anel de formatura, tá bom? Se você quiser o anel, fazer a formatura de vocês, vocês vão me chamar nesse WhatsApp. Professor, qual é o WhatsApp? É esse aí, ó. Curso de Teologia, WhatsApp, tá bom? Me chama agora mesmo.